Bom dia! Nesta aula vamos ver funções lógicas. O conteúdo da aula é a seguinte. Veremos a introdução, relembrando alguns conceitos. Veremos também que são os sinais analógicos, os binários e os sinais digitais e algumas aplicações. Veremos os comandos binários. Vamos ver o que é a lógica de Boole. E finalmente veremos como montar uma tabela de correspondências e tabelas de verdade. Tá? Tudo isso para obter as equações booleanas dos comandos combinatórios. Então, começamos com a introdução. Bem, até agora nós vimos o método intuitivo. Esse é um método muito prático que nos serve para resolver problemas pneumáticos ou também elétricos, mas sempre tendo como máximo um cilindro pneumático, tá? Um atuador ou um motor. Já quando temos dois cilindros pneumáticos ou mais, o problema pode ser um pouco mais complicado de ser resolvido intuitivamente e precisamos de ferramentas metodológicas, tá? Para poder obter uma sequência lógica de acionamentos como é requerido na tarefa. Tá? Também é importante conhecer a linguagem lógica para que todos os envolvidos no projeto, que podem ser das áreas da mecânica, da eletrônica ou da informática, possam entender, tá? A solução que se está fazendo. Também, quando vocês vão abordar um problema que já está solucionado, né, você tem que saber como foi, que solução foi adotada, né, pela pessoa, pelo engenheiro, pelo técnico anterior. Tá? Então é importante nós ter essa linguagem que é universal, tá? Para todas as ramos da engenharia. Também esta linguagem lógica, tá? Serve para detectar erros, tá? Poder simular antes de executar nosso projeto. Então isso nos poupa tempo e dinheiro no projeto. Só um segundinho. Bem, vamos lembrar quais são os sinais analógicos, binários e digitais. Tá? A maioria de vocês já deve saber que são esses tipos de sinais, mas para quem não sabe, ou também para reforçar os conceitos, vamos ver novamente. Por exemplo, todos esses tipos de sinais são utilizados já em âmbitos industriais. Tá? Os sinais analógicos, que são, digamos, os mais antigos, podem assumir qualquer valor dentro de limites, tá? E a informação está dentro da amplitude. Dentro dos sinais analógicos temos aqueles variáveis, que são sinais sinoidais, tá? E a informação está dentro da amplitude, tá? Desse sinal, e também alguns na frequência. Tá? Os sinais analógicos contínuos, tá? Tem um sinal, como você vê na figura aqui embaixo, é um sinal contínuo, constante, tá? E essa amplitude fixa é a que leva essa informação. Vocês sabiam que era tão avançada a tecnologia analógica que, por exemplo, na indústria aeronáutica, já nos anos 50, anos 60, os aviões tinham todo tipo de radar, sistema de monitoramento, controle de altura, estabilidade, sistema de seguimento, né? Por exemplo, lançavam um míssil e conseguia seguir o outro avião inimigo. Bom, e lembrando que nós fomos para a Lua, tá? E todo o sistema de radares, todo o sistema de telecomunicações, posicionamentos e lançamento dos como se diz, dos cohetes, né? Vou lembrar a palavra em português. Os foguetes. Lançamento de foguetes e controle, tudo era analógico. Tá? Até no começo da era digital, por exemplo, no âmbito da indústria automotriz,
as pessoas eram um pouco reticentes com a eletrônica que era incipiente, né? Os carros não tinham uma eletrônica muito robusta e falhavam. Não sei se seus pais podem falar de você do Ford Taurus, né? Falhava muito, ainda que era um carro dos Estados Unidos, a eletrônica era fraca e o carro ficava inutilizável. Também que era a eletrônica japonesa, no começo ninguém confiava, tá? Então o passo da parte analógica a digital foi assim revolucionária, mas só quero que vocês saibam que a eletrônica e a parte elétrica analógica era muito avançada e muito robusta, tá? Bem, indo agora aos sinais digitais, com eles podemos estabelecer um número fixo de estados entre valores máximos e mínimos do sinal em estudo, tá? Por exemplo, sensores, tá? Também os conversores analógico digital, digital analógico, os sinais PWM, tá? Que é um sinal digital de informação que podemos transformar para um sinal de potência contínua, né? Também tem autores que dizem que o PWM é um tipo de conversão digital analógica, né? Porque a frequência é tão rápida que nosso motor, nossa carga, ou o que seja que for, nossa carga que recebe o sinal PWM, ele percebe essa carga como se fosse contínua, tá? Mas na verdade, PWM é um sinal digital, tá? À medida que nós aumentamos a frequência, a intensidade dela vai crescer, tá? PWM, para quem não sabe, significa Pulse Width ou Width Modulation, tá? Então, isso seria um pulso eletrônico com uma largura modulada, tá? Então, cada certo tempo fixo, nós podemos modular quanto tempo vai durar esse pulso em positivo ou negativo, tá? Também temos outro tipo de pulsos bem similar aos PWM, que são utilizados muito na robótica. Talvez algum de vocês conheça. São conhecidos sinal como duty cycle ou data cycle, tá? A diferença com o PWM é que o data cycle sempre é positivo, tá? E sempre vai ter um valor entre 0 e 1, tá? Já o PWM não, tá? Tem valores positivos, negativos e até variáveis, tá? Não necessariamente valores entre 0 e 1 unicamente. Bom, agora os sinais binários, que esse sim seria um exemplo de data cycle, né? Tem valores só entre 0 e 1, tá? E também nós podemos brincar aqui com o tempo em que ele esteja em modo acionado, ou seja, ou em modo desacionado, né? Em tempo 0. Esse sinal, ou chamado data cycle, é um sinal binário muito utilizado em robótica, né? Vocês devem conhecer os servomotores. Eu vou sair aqui na internet um pouquinho para mostrar para vocês. Motor, vou colocar servomotor, mas robótica. Não é um servomotor, a palavra está errada, tá? Mas acho que foi adotado servomotor, sei lá, para facilitar, tá? Esse tipo de motorzinho tem uma realimentação interna, tá? Talvez por isso se chama servomotor, tá? Mas é um motorzinho de brinquedo, muito utilizado em robótica, né? Utilizado também para controle de orientação de aviões de maquete, né? Não aviões de maquete, para aeromodelismo. Tem uns que são bem mais robustos, tá? Podem gerar um torque bastante alto, tá? Deixa eu procurar aqui esses. Opa, não. Esses são servomotores de verdade, tá? O nome servomotor está bem dito, tá? Cadê? Aqui, esses são servomotores de verdade. Mas eu quero me referir a esse tipo de servomotores pequeninos, tá?
são utilizados em robótica. Para controlar a posição destes servomotores, vocês colocam diretamente o comando, bom, dependendo do microcontrolador, vocês colocam um comando e colocam a largura de pulso no instante que vocês querem. Então, a largura de pulso no intervalo desejado vai corresponder a uma posição. Tá? Então, este sinal aqui vai ter uma largura de pulso proporcional ao que seria nossa posição angular nesses servomotores. Tá? Por isso que é utilizado em robótica ou para controlar os flaps dos aviões controlados a controle remoto. Tá? Porque é muito fácil. Tá? Vocês podem colocar aqui um potenciômetro, que a inclinação do potenciômetro manda um sinal proporcional, né, à largura de pulso, e isso vai servir também para posicionar angularmente no seu motor. Também serve para controle de velocidade. Vocês podem programar rampas, né? Por exemplo, cada fração de segundo o pulso vai se incrementando um pouquinho. Tá? Isso nos permite ter uma rampa de velocidade ou uma curva de aceleração. Vai fazer com que nosso motor eleve sua velocidade gradualmente. Bom, com isso já vimos alguns exemplos de sinais digitais, sinais binários. E na pneumática ou na eletropneumática, geralmente vamos usar sinais binários, né? Ou 0 ou 1, porque basicamente nós apertamos uma válvula, né? Apertamos ou soltamos. Né? Apertar seria 1, soltar seria 0. Tá? Também 0 e 1 seria com impulso elétrico ou impulso pneumático, tá? Um sinal pneumático de tipo pulso, tá? Ou seja, que dure uma fração de segundo, também seria um sinal binário, né? Vai de 0 para 1 assim, em uma fração de segundos. Tá? Comutação de relés também significa um sinal binário. Tá? O relé fecha, abre, então isso significa que modifica o estado de 0 para 1. Na pneutrônica já são utilizados todos esses tipos de sinais, tá? Os analógicos, os binários, os digitais, etc. Tá? Porque vamos ter a presença de sensores, vamos ter elementos eletrônicos, vamos ter CLPs ou mesmo microcontroladores. Vamos ver agora comandos binários. Tá? Os comandos binários são compostos por funções lógicas como sim, não e, não ou, e exclusivo ou exclusivo, memórias, componentes eletrônicos de saídas binárias, como contadores ou temporizadores. Tá? Dentro dos comandos binários, podemos ver duas subfamílias. Tá? Temos os comandos binários combinatórios e os comandos binários sequenciais. Tá? Temos, por sua vez, os de tempo programado e os de trajetória programada. E que são, então, os comandos combinatórios? Basicamente, nesses comandos, o sinal de saída é uma função unívoca da combinação lógica de sinais de entrada. Tá? Aqui, a saída é a função unívoca de sinais de entrada. Tá? Por exemplo, vejamos aqui um fluxograma de comandos binários combinatórios. Tá? Vamos encontrar todo o que corresponde a entradas. Tá? Vamos ter aqui nossas funções lógicas e as saídas. Tá? Por exemplo, para obter uma saída S1 igual 1, vamos ter com que E1, E2 e E3 sejam simultaneamente 1. Tá? Os três sinais de entrada vão ter que ser 1 para que S1 seja 1. Se E3, por exemplo, é 0, já S1 é 0. Tá? Vejam que essa corresponde a uma função lógica I. Agora, esta de baixo, né, corresponde a uma função lógica OU. Vamos ver que para que a saída seja 1,
pode ser que E4 seja 1 ou E5 seja 1 ou os dois simultaneamente 1. Tá? Temos todas essas opções para que a saída S2 seja 1. Tá? Então sempre, para cada saída, vamos ter uma combinação lógica de entradas. Esse esquema combinatório mostrado em cima, no slide anterior, corresponderia na prática a um circuito pneumático de segurança, tá? Onde o avanço do nosso cilindro pneumático vai ser ativado unicamente quando a botoeira, né, esteja apertada simultaneamente, né, com a mão esquerda e direita, e também com o nosso pedal. Tá? Estas seriam as entradas E1, E2 e E3, todas elas ligadas por uma função lógica I, tá? De maneira que se algum desses sinais é zero, tá? Nosso atuador não vai avançar. Tá? E a outra função lógica aqui em cima, vamos voltar aqui, esta inferior, S2. S2 corresponderia para o recuo do nosso cilindro. S2 diz, ou apertamos a entrada 5, ou aqui o sensor de fim de curso tem que ser acionado. Né? Se ele é acionado, esta via fica aqui em linha com o nosso ar pressurizado vindo do compressor. Tá? E vai entrar aqui na nossa válvula e vai permitir o recuo. Tá? Pode ser esse sinal do fim de curso ou esse aqui vindo do botão de emergência. Tá? Então, em qualquer momento, né, podemos apertar o botão de emergência e vai fazer com que nossa válvula biestável faça recuar nosso cilindro. Bem? Agora vamos ver os comandos binários sequenciais. Então, um sinal de saída para comandos binários sequenciais ocorre sempre em função de condições de prosseguimento, ou digamos de ocorrências. Tá? Ou seja, uma ocorrência vai ser disparada para, por sua vez, acionar outra ocorrência subsequente. Tá? As condições de prosseguimento, que são essas, digamos, ocorrências, tá? Seriam os sinais de entrada externos, por exemplo, que são botões, sistemas de ignição, de partida, tá? E também correspondem a grandezas internas. Essas grandezas internas estão dadas pela letra maiúscula I. Exemplos de grandezas internas são os fim de curso, sensores internos, tá? Pode ser que dentro do nosso processo tenhamos um sensor de presença, capacitivo, indutivo, tá? Detectou a passagem de uma peça, pronto, vai mandar um sinal porque ele percebe que teve uma ocorrência que passou um objeto pela esteira. Tá? Então manda um impulso, manda um sinal para que outra ação seja realizada. Tá? Então a ideia de tudo isso então, é que a nossa saída de um comando binário sequencial está em função de sinais de entrada, tá? Que são condições de prosseguimento, e grandezas internas, tá? Compostas por sensores internos ao circuito. Vejamos um exemplo, tá? Que diz aqui, nos sistemas que realizam mais de movimento sequencial, as grandezas internas são fim de curso, tá? Por exemplo, conforme ativados determinam o deslocamento de um próximo atuador. Beleza, aqui temos quantos atuadores? Temos dois atuadores só, né? Dois atuadores, mais 4 movimentos, né? Vamos ter avanço, recuo de A, avanço, recuo de B, tá? Esse é um dispositivo para serrar tubos. Ven que aqui tem uma serra, que essa serra é basculante, aqui está o pivô. Esse pivô permite que a serra desça quando B avança, né? A serra vai subir quando B recua. Aqui temos o cilindro A que vai manter preso o tubo, tá? Então, esse cilindro vai ter que ser acionado, vai fixar o tubo e depois B teria que subir, o cilindro B sobe, a serra desce, corta. Veja que tem sensores aqui, né? A serra vai descer
quando chega aqui no topo inferior, vai desativar ou vai ativar aqui um botão, um sensor B1. Esse sensor B1 vai dizer, pronto, cortou o tubo. Então, B recua e A também tem que recuar, né? Vejamos como ficaria o circuito. Temos um primeiro botão de partida, né? Quando apertamos L, essa via fica em linha com a nossa pressão. Tá? Então, quando apertamos E, manda um pulso pneumático para nossa válvula biestável. Essa válvula, quando recebe o pulso da esquerda, vai modificar seu estado e vai fazer com que essa seta fique alinhada com o ar pressurizado e mande o sinal para cá. Tá? Essa outra válvula vai modificar seu estado de maneira que esta seta ou essa via vai ficar aqui em linha com um compressor e vai promover o avanço da morsa, né? Digamos, da garra. Tá? Vemos aqui, tem um botão de partida, vai fazer com que o cilindro avance. Quando esse atuador chega em um sensor A1, que vai ser o fim de curso do mesmo cilindro, né? Aqui A1, esse sensor vai acionar uma válvula 2.2, né? De maneira que essa seta ficaria alinhada com nossa alimentação. Tá? E faria com que, aqui modificaria esta válvula e faria com que o atuador B, a serra, se movimente, né? A serra começaria a descer. Tá? Começa a descer, libera B2, tá? E quando ela toque B1 aqui, automaticamente B1 manda de volta esse atuador, né? Chegou em B1 faz que a setinha fique em linha com o compressor, passa por aqui o sinal e manda de volta, né? De maneira que o cilindro recua e também que ocorra aqui quando acionamos B1. B1 passa por aqui e também vai fazer com que nossa morsa também ela recue. Tá? Então vamos recuar os dois ao mesmo tempo, o atuador A e o atuador B. Tá? Isso quer dizer que quando o tubo esteja cortado, vão recuar simultaneamente A e B. Aqui foi montada uma tabela para mostrar um tipo de estrutura, tá? De todas as tecnologias utilizadas com comandos binários, por exemplo, as tecnologias pneumáticas, eletropneumáticas, pneutrônicas. Quando falamos de pneutrônica, nos referimos a CLPs, basicamente o controle eletrônico para movimentação de elementos mecânicos. Por exemplo, elementos de trabalho nos três domínios, né, eletropneumáticos, pneumáticos e pneutrônicos, são os atuadores pneumáticos, tá? Lineares ou rotatórios. Os elementos de comando no domínio pneumático correspondem às válvulas, tá? Válvulas direcionais, válvulas mecânicas, tá? Acionadas pneumaticamente, tá? Digamos, todo mecânico. Tá? Agora, no domínio electropneumático e pneutrônico, são aquelas válvulas acionadas por solenoide, aquela que vimos na aula passada. O processamento de sinal, tá? No domínio pneumático, também são as válvulas, todas elas mecânicas, tá? Válvulas 3.2, tá? Elemento O, elemento I, etc. Os elementos de processamento de sinal ou elementos lógicos no âmbito electropneumático são relés, chaves, interruptores. Tá? E no âmbito pneutrônico, tá? São os CLPs, tá? Microcontroladores, circuitos integrados, todos eles com uma lógica que podemos programar. Tá? Elementos de sinal, tá? No âmbito pneumático, normalmente são as válvulas, e no âmbito electropneumático e pneutrônico,
são botões, interruptores elétricos, sensores eletrônicos, sensores ópticos, magnéticos, indutivos, capacitivos, etc. Tá? Aqui ainda não vimos isso, tá? Mas eu vou mencionar por cima. Temos metodologias de projeto quando nossos requisitos são um pouco mais complexos e não podem ser resolvidos por métodos intuitivos. Vamos ter metodologias que correspondem a método de cascata, passo a passo. Tá? Também temos método de diagrama de Carnot, tá? Para comandos combinatórios, ou seja, naqueles onde a saída é uma combinação das entradas, tá? Uma combinação unívoca das entradas. Tá? Esses outros métodos passo a passo, também cascata, eles resolvem os circuitos para os comandos sequenciais. Mas isso vamos ver nas aulas daqui para frente. Vamos ver agora a lógica de Boole. Quem foi Boole? Talvez muitos de vocês devam saber. Para quem não sabe, o George Boole foi um filósofo, tá? Também foi um linguista, ele traduzia textos, tá? Era uma pessoa muito inteligente que pela década de 1850, 1847 por ali, escreveu um livro muito interessante que se chama, se não me engano, Análise do Pensamento Humano, ou Lógica do Pensamento Humano, tá? Depende da tradução do título. Mas o interessante é que ele introduz por primeira vez ali elementos de lógica como e, ou, etc. Tá? Para fazer uma descrição do pensamento humano. Tá? Esse livro, por ser do âmbito da filosofia, ficou muito tempo parado. Quase 100 anos sem ninguém dar muita bola. De todos modos, George Boole teve seu reconhecimento por matemáticos posteriores a ele. Tá? Mas, digamos que o maior impacto foi quando Alan Turing, né, o pai da computação moderna, na década de 1950, utilizou, tá, todas essas leis de lógica booleana ou álgebra booleana para ser desenvolvido o que hoje conhecemos como a informática, a computação, linguagens de computação, nossa, inteligência artificial. Então, hoje, graças a Alan Turing, toda essa lógica de Boole, né, e esse livro, Análise do Pensamento Humano, Lógica do Pensamento Humano, foi aplicado na prática. Bem, essa álgebra de Boole está baseada em 3 ideias fundamentais. Primeiro, está baseada em um sistema de 2 valores binários, 0 e 1. Tá? 0 seria um circuito aberto, 1 seria fechado. Tá? Fechado quer dizer que passa sinal. Tá? Também usa símbolos para representar funções lógicas e essas funções lógicas devem satisfazer as regras da lógica. Tá? Formas de nós representar os valores binários. 0 aberto, 1 fechado. Tá? Pode ser verdadeiro ou falso, né? 1 e 0, verdadeiro e falso. Funciona, não funciona. Tá? Valor de energia ou não tem valor de energia. Inclusive, mais e menos, tá? Mais para o valor com energia, menos para o valor 0. Tá? Essas são formas de representações utilizadas. Tá? E aqui, né, tem um desenho ilustrativo, né? Quando está em aberto, não vai passar sinal. Tá? Quando está em fechado, em 1, então passaria eletricidade pelo nosso circuito. Aqui temos a fonte e temos uma carga. Tá? Quando o valor for 1, vamos ter nossa lâmpada acesa. Quando for 0, né, estaria desligada. Relembrando o sistema binário. Vocês devem saber, tá? Mas vamos relembrar, vamos reforçar, tá? Porque podemos utilizar daqui para frente. Tá? Então, o sistema binário está representado por números 0 e 1. Tá? Então, a base do sistema é 2. Temos aqui alguns exemplos de números binários. Todos esses são números binários. Por exemplo, estes aqui
correspondem ao primeiro inteiro. Esses aqui são o segundo inteiro, terceiro, quarto, quinto inteiro e assim por diante. Tá? Então, como nós definimos um número binário para passar um número decimal? Assim, cada posição de um número, de um inteiro em um número binário, cada posição de um deles aqui, é ponderada com uma potência de 2. Tá? Assim, um número binário, por exemplo, um número 101, pode ser expressado, né, como isso. 1 vezes 2, né, ponderado com uma potência de 2, elevado a n menos 1, mais 0, né, temos 1, 0, 1 de 101. Então, o 0 também vezes 2, n menos 1, mais 1. O último, o primeiro inteiro, né, 1, aqui, vezes 2, n menos 1. Onde o n corresponde à posição do inteiro. Aqui estaria na primeira posição, então substituímos por 1. Aqui em 0, seria esse 0 aqui, estaria na segunda posição do inteiro. Tá? Portanto, n vai ser 2. Aqui 2. Na terceira posição do inteiro, aqui n, substituímos por 3. Fazemos a operação matemática e teríamos 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Multiplicamos e somamos, isso aqui nos dá 4. 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0. 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1. Tá? Somamos isso e nos dá 5. Tá? Então, o número 5 em base 10 ou base decimal é equivalente, tá, ao número 101, tá, em sistema binário. Vamos ver as funções lógicas básicas. Tá? Vamos adotar a convenção desta tabela 6.2, tá? E vamos começar pelo mais básico, tá? O contacto emissor, tá? E o estado. Tá? Por exemplo, o tipo de contacto ou de emissor, quando esteja normalmente aberto, vai ter esse formato, não vai fornecer sinal de tensão ou corrente, e o nível lógico correspondente vai ser 0. Tá? Quando esteja normalmente fechado, o estado inicial vai corresponder aqui, a este mostrado, tá? Que o circuito aqui vai estar fechadinho. Isso quer dizer que fornece sinal de tensão e corrente, que permite passar um sinal. Tá? O nível lógico vai ser 1, tá? E vai permitir, né, passar um potencial. Tá? Vejamos agora as funções lógicas. Comecemos pela função lógica sim, tá? Ou função identidade. Tá? Comecemos aqui, tá? A equação booleana vai ser saída igual entrada, tá? Por isso que se chama função identidade. Na tabela de verdade, né, temos entrada, saída. Se a entrada for 0, a saída vai ser 0. Se a entrada for 1, a saída vai ser idêntica. Tá? Também é chamada função equivalência. Vejamos o símbolo lógico. Vai um 1 na caixinha. Tá? E claro, porque o mesmo valor de entrada vai ser a saída. Agora, na representação pneumática, vejam que curioso, é uma válvula 3-2. Tá? Uma válvula 3-2 com retorno por mola e acionado mecanicamente. Tá? A parte do acionamento corresponde ao valor de entrada. Se não fazemos nada, ou seja, valor 0, quer dizer que a nossa pressão não vai sair pela saída, e a saída vai ter também um valor 0. Então, entrada 0, saída 0. Agora, se eu faço, exerço uma função mecânica, um pulso mecânico aqui, a minha válvula vai mudar de estado, né? Vai para a direita, e essa seta ou essa via vai ficar em linha entre a pressão e a saída. Então, vai sair um valor pela saída. Portanto, teria um nível lógico 1 da saída quando eu faço, tá, uma pressão mecânica aqui. Tá? Então, 1 e 1. No circuito, que fica mais fácil para vocês, temos um interruptor normalmente aberto. Tá? Se não apertamos ele, ou não acionamos ele, não vai passar nada.
tá? Aqui temos a carga, pode ser uma luz, aqui, qualquer tipo de carga. Então vai ser 0. Se a gente tem entrada 0, saída 0. Se eu aciono meu interruptor, onde a entrada vai ser 1, fecho meu circuito, então a minha luz aqui vai iluminar, né? Vai ter uma saída 1 também. Tá? Viram que é fácil, né? É sempre seguir nosso esquema em forma de circuito, tá? Ou nossa tabela de verdade. Para mim fica muito mais fácil, né, ver a parte da tabela de verdade. Tá? Porque às vezes as funções lógicas ficam um pouquinho mais complexas, tá? E nós podemos vislumbrar o funcionamento dela por meio da tabela de verdade. Tá? Esse exemplo está muito fácil, tá? Mas vamos ver daqui para frente alguns exemplos um pouquinho mais elaborados. A função lógica não, a função lógica negação. Também é uma função lógica bem simples, é a negação da função sim. Veja que a equação booleana indica, né, que a saída é justamente a negação do valor da entrada. Tá? Portanto, a negação da função lógica sim. Na tabela de verdade temos que a saída sempre vai ter um valor contrário à entrada. Né? Se entrada é 0, saída é 1. Se entrada é 1, saída 0. O símbolo lógico é aquele 1, só que com uma bolinha. Essa bolinha quer ser negação. Tá? Então, estou negando a função lógica equivalência, a função lógica sim. Na representação do circuito elétrico, tá? Temos a nossa carga aqui, nosso potencial 0 a 24. Então, a condição inicial seria normalmente fechado. Tá? Eu não tenho que acionar nada, porque já estaria permitindo a passagem de sinal. Né? Ou seja, a minha entrada é 0 e a saída seria 1. Tá? E a minha lâmpada estaria ligada, sendo que eu não exerci nenhuma ação aqui. Tá? E se eu aperto, ou seja, se a minha entrada vale 1, eu abriria o meu circuito. Portanto, a saída seria 0. Tá? A minha lâmpada desliga. Vejam agora que curioso. A minha representação pneumática, novamente uma válvula 3-2. Tá? Só que a posição inicial dessa válvula está de maneira que a saída está sendo alimentada pela pressão. Né? Está saindo um valor um valor lógico de 1, sendo que eu não estou fazendo nada aqui. Né? Não está sendo ativado mecanicamente, então entrada 0. Quando a minha entrada vale 1, então o meu carretel vai para a direita e vejam o que ocorre com essa tampinha. Essa tampa vai bloquear o meu fluxo de ar e vai impedir, né, a saída. Então, saída 0 para entrada 1. A função lógica E, também chamada de função conjunção. A equação booleana, né, está por saída igual E1 ponto E2, ou E1 e E2. Tá? Vocês conhecem bem essa função, né? Na tabela de verdade aparecem então as duas entradas e a saída. Nessa tabela de verdade, a única opção para que a saída seja 1 é que ambos valores E1 e E2 tenham valor 1 de forma simultânea. Tá? Qualquer outra combinação de valores, tá, vai provocar uma saída 0. O símbolo lógico é uma letrinha I. Tá? Temos as duas entradas e a saída. Tá? Então, isso aqui nos produz os mesmos valores da tabela de verdade. Vejamos o circuito elétrico. Tá? A função lógica I corresponde a duas entradas em série. Tá? Portanto, as duas entradas em série têm que estar fechadinhas para que a minha saída tenha um valor lógico 1. Tá? As duas entradas têm que ter valor 1 para que a minha saída seja 1. Qualquer outra combinação de valores, E1 fechado, E2 aberto, etc., vão fazer com que a saída seja 0 também. Tá? Vejam agora que curiosa a representação pneumática. Né?
Sempre a parte mecânica é mais curiosa, parece um pouquinho mais complicada. É representada aqui pela nossa válvula E, que vocês bem conhecem ela, e também por uma válvula E32, onde uma das entradas está pela lateral, pelo lado do acionamento, e a outra entrada corresponde ao suministro de ar. Tá? E a saída estaria por aqui. Agora veremos a função lógica ou disjunção. A sua equação corresponde a que saída será igual a E1 mais E2, ou E1 ou E2. Na tabela de verdade, o que quer dizer isso na nossa tabela de verdade? Que vamos ter saída 1 para qualquer combinação de entradas de E1 e E2, pode ser 0 e 1, e vamos ter unicamente a saída 0 quando E2 e E1 sejam 0 de maneira simultânea. Tá? Para qualquer outra combinação de entradas E1 e E2, vamos ter saída igual 1. Símbolo lógico é um valor aqui maior ou igual, né? Ou também a letrinha ou. Temos as duas entradas aqui de um lado, a saída do outro. A função do âmbito mecânico, pneumático, está pela válvula O, na válvula selectora O, que vimos na primeira prova, né? Na matéria passada. E no circuito, a função O corresponde a um circuito com as entradas em paralelo. Né? Vejam aqui o circuito que a entrada 0, 24 volts, o potencial, né? Pode entrar por essa direção, ou seja, se E1 está fechado, ou se E2 está fechado por essa outra, ou também por ambas as duas. Tá? A única opção para que não seja energizada a nossa saída é que seja essa, né? Que ambas as entradas estejam em nível lógico 0. A função lógica não é, ou NAND, tá? Também chamada de exclusão. Basicamente é a negação da função E, a função I. Tá? Diz saída igual entrada 1 e entrada 2, tudo negado, tá? Aplicando aqui a lei de Morgan, vocês devem lembrar de álgebra, tá? A lei de Morgan separa a função I em uma função O e deixa E1 negado e E2 negado, né? Então vejam que na tabela de verdade é justamente o valor contrário à tabela de verdade do valor E. Vamos lá ver como que era a tabela de verdade E aqui. Era 1 desde que E1 e E2 fossem 1. Todas as demais combinações davam saída 0. E aqui vai ser 0 desde que E2 e E1 sejam simultaneamente 1. Tá? Então era o contrário, né? E todas as demais combinações correspondem à saída 1. Tá? É justamente o contrário à nossa função lógica E. A simbologia corresponde a um I, tá? Só que com a bolinha, né? Que quer ser negado. No nosso circuito elétrico, vamos ter essa representação. Vamos ter um sistema O, portanto, um sistema paralelo, mas a entrada E1 e a entrada E2 estão negadas, tá? Portanto, estão fechadas. Tá? E na representação pneumática, temos uma válvula selectora I e negado. Tá? Essa válvula aqui, 3,2, como está, corresponde a uma negação. Então, I negado. A função lógica NO, NOR, tá? Ou NO. Tá? Vejam que a equação corresponde que a saída vai ser igual a E1 mais E2,
tudo negado. Tá? Então vai ser uma função lógica contrária à nossa função OU. Aplicando Morgan, vemos que separamos E1 e E2 e transformamos esse OU em um I. Tá? E mantemos E1 e E2 negado. Na tabela de verdade, vejam que o valor vai ser, o valor da saída vai ser justamente o contrário à nossa função lógica OU. Vamos ver qual era a nossa função lógica OU. Aqui. Então, era 0 desde que E1 e E2 têm valores 0, né, simultaneamente. Agora o contrário, né, é que a saída seja 1 quando E1 e E2 valem 0 de forma simultânea. Para todas as outras combinações, a saída vai ser 0. Tá? Temos aqui o símbolo lógico, que é uma função O negada, com essa bolinha. E teríamos a representação pneumática, uma válvula selectora OU, onde estariam aqui as entradas E1 e E2, e a negação, tá? Essa corresponde à negação mecânico-pneumática, tá? Ou negado. Tá? Isso corresponde ao não, né? A função lógica não, negação. Por último, no circuito elétrico, temos essa definição aqui. Temos um I, isso corresponde a um sistema em série. E1 e E2 negado quer dizer que essas duas, E1 e E2, vão estar fechadinhas. Tá? Aí está. A função lógica inibição. Esta função lógica tem como equação que a saída é igual a uma das entradas negadas e a outra entrada normal. Tá? Ou seja, temos uma função, digamos, em série. Vou pegar aqui esse botador. Tá? Temos em série de duas entradas lógicas, E1 e E2, sendo que uma delas está negada. Vejam aqui, E1 aqui está negado, tá? Ou aberta, tá? E E2 aqui está negado. Tá? Podemos ver que no âmbito mecânico também temos uma função, uma válvula 3.2 que está aqui, isto corresponderia a um não, e isso corresponderia a um sim, né? Isso aqui está normalmente aberto e essa é uma válvula que corresponde a uma posição normalmente fechada, tá? Então temos um sim e um não em série, igual que isso, tá? Temos um sim e um não em série. E o símbolo lógico, né, teríamos a função i, tá? Só que com uma das entradas delas negadas. Aqui na tabela verdade, né, vemos que vai ter unicamente nível lógico 1 se E2 tiver nível lógico 1 e E1 tiver um nível lógico 0. Função lógica implicação. Esta função tem uma representação como a função OU, porém com este sinal, com um dos sinais de entrada negado. Tá? Aqui tem a bolinha que está negado. Tá? Assim, a função implicação só terá uma saída 0 quando unicamente E1 tenha nível lógico 1. Tá? Em todas as demais combinações, a saída vai ser 1. Vejam então que a equação está dada por saída igual a soma das entradas e uma delas negada. Tá? Vemos aqui para o âmbito pneumático ou mecânico, temos a nossa válvula
que tem uma entrada E2, ela corresponde a um sim, uma válvula sim. E essa outra que tem a entrada E1 tem que estar negada, portanto, essa válvula 3.2 é uma função lógica 2, uma válvula, né, que tem a função lógica não. E unida por um ou seja, por uma soma. Tá? No circuito eléctrico, vemos que está representado por un sistema de entradas en paralelo, porque es una soma, función lógica OR, con a entrada E1 negada, por tanto, normalmente fechada. A função lógica equivalência. Esta função só terá nível lógico na saída de valor 1, aqui, quando ambas as entradas E1 e E2 tenham o mesmo valor, ou ambas 0 ou ambas 1. Tá? Aqui está o símbolo lógico, né? Temos ambas as entradas E1 e E2, né, normais, e aqui ambas negadas. Tá? Basicamente, em forma de equação, a saída é a junção, vou pegar aqui o apontador, é a junção de dois entradas unidas com um valor i. Tá? Então, temos um nó e as duas entradas unidas por um i, e aqui essas duas também unidas por um i, só que elas estão negadas. Tá? Então, duas entradas normalmente abertas e duas entradas normalmente fechadas, unidas por i, e entre elas temos uma função lógica OR. Tá? Então, isso é o que vemos tanto na parte de simbologia, tá? Na parte aqui do circuito. Tá? Vejam que aqui utilizamos uns relés. Tá? Se fechamos E1, vai ativar nosso relé K1. Né? Então vai fechar esses interruptores aqui, tá? Vai passar aqui. E aqui E2 está normalmente aberto também. Se fechamos ele, vai abrir. Vai abrir só esse K2, né? De maneira para que essa linha, tá? Teríamos a entrada E1 e E2 normalmente aberta, ou, né, em paralelo, entrada E1 e E2 ambas negadas, tá? Ambas normalmente fechadas. E aqui temos a representação pneumática. Tá? É um pouquinho mais complicada, mas vejam que estão aqui a relação da função lógica OR e a função lógica I. Então temos E1 e E2 que entram aqui em uma I. E1 e E2 entram na função lógica I. E E1 que entra por aqui, faltou unir aqui, tá? Mas E1 também entra por aqui, que é uma negação, e E2 também entra aqui negado para minha outra válvula I, tá? E1 negado e E2 negado, tá? As duas se juntam na função OR, essa daqui. A função lógica ou exclusivo, como o nome diz, é ou um ou o outro, tá? Ou uma entrada E1 ou a outra entrada E2. Ou seja, a nossa saída vai ter nível lógico 1 quando unicamente esteja uma entrada em nível lógico 1. Ou seja, ou E1 ou a entrada E2. Se ambas são iguais, a saída vai ser 0. Tá? Aqui temos E2 0 e E2 e 1 com valor lógico 1, então a saída é 0. Tá? Temos aqui o circuito, tá? Temos
E1 e E2 que ativam aqui um relé, e o relé vai ativar um interruptor, né, que temos ele disposto de maneira que E1 e E2 têm que ser diferentes para que passe o sinal, né? Vejamos a função, a equação, tá? A saída é basicamente uma soma, uma função O, entre duas entradas relacionadas por uma função I. Tá? Temos I e uma I aqui. Só que uma das entradas sempre vai estar negada. Tá? Na primeira parcela, opa, pegou o apontador. Na primeira parcela temos E2 negado, e na segunda parcela temos E1 negado. Tá? Na representação pneumática temos justamente isso. Temos a função aqui de saída, que é o O. Temos um O. Uma entrada E1, que vai para a função I, e a E2 negada, que entra para o I. Agora, por esse lado, temos a E2, tá? Normalmente aberto, e E1, que entra negado. Tá? E aí temos os valores. Tá? Sempre vai ser zero desde que as entradas sejam iguais. Temos também a memória set reset ou reset set. Tá? Isso nada mais é uma válvula biestável, tá? Que vai manter seu último estado como foi deixado pelo último sinal de entrada. Por exemplo, se entra um sinal E1, essa válvula vai ficar na posição para a direita, né? Essa seta vai ficar alinhada aqui entre nosso compressor e a saída. Se o nosso último sinal de entrada é E2, então ficaria, né, assim como está nessa figura, né? Ficaria bloqueado para a entrada de ar e a saída iria para a atmosfera. Tá? Se diz que é memória porque mantém, né, esse último estado. Tá? Também podemos apagar, né? Por isso set reset. Né? Set quer dizer que ajusta um valor, uma posição, e reset apaga. De maneira que o E2 seria nosso reset, tá? Porque apaga a informação, apaga o sinal. Tá? Temos então a tabela de verdade e temos o formato de circuito elétrico. Temos também a memória biestável. Vejamos que temos uma válvula 5, quantos orifícios? 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 2 posições. Uma válvula 5, 2. Tá? E temos duas saídas agora, duas. Portanto, como diz o nome, nos passa dois valores, tá? Ou seja, valores para saída S1 e S2. Né? Se recebe o valor de entrada E1, nossa válvula fica como está mostrada na figura, e S1 terá o valor lógico de 1 e S2 0, né? Vai para a atmosfera 0. Caso a entrada forneça um pulso, esse carretel fica para a direita e S2 fica com o valor lógico 1 e S1 com o valor lógico 0. E manteria a última posição que corresponderia ao último sinal enviado. Tá? Por isso é chamado de memória. Temos a representação do circuito elétrico, o símbolo lógico e a sua tabela de verdade. Tá? Bem, vamos ver agora as tabelas de correspondência, tabela verdade e equação booleana dos comandos combinatórios. Então, primeiro nós desejamos obter uma equação que deve ser obtida de uma tabela verdade. Mas primeiro temos que obter uma chamada tabela de correspondências. Tá? O que é uma tabela de correspondências? É uma tabela onde nós colocamos em uma linguagem formal e de forma sistemática, né? Quais são as variáveis de entrada e de saída e como vamos nomear elas, tá? Como vão estar, como vai, por exemplo, se tenho apertado uma variável, vai estar
nível lógico 1. Por exemplo, vamos fechar uma cancela, isso vai significar nível lógico 1 ou 0, tá? do nosso interruptor, da nossa variável de entrada. Tá? Então, vamos ver um exemplo de tabela lógica, tá? Tabela de correspondência. Vamos considerar um exemplo. Tá? Temos uma prensa que é acionada dependendo do estado de três variáveis. Tá? Um comando bimanual, tá? De fato são dois botões. Tá? Um pedal e de uma grade de proteção. Tá? Na verdade depende de três fatores, tá? Mas como temos um comando bimanual, teríamos 2, 3, 4 valores de entrada, 4 variáveis de entrada. Tá? O acionamento da prensa só será possível com no mínimo uma das duas condições a seguir. Ou o comando bimanual acionado e a grade de proteção aberta, ou a grade de proteção fechada e o pedal acionado. Tá? Vamos então colocar estas condições, tá? Em forma de variáveis com nomes, tá? E qual seria a sua correspondência lógica. Então, colocamos, né, aqui na primeira coluna da tabela as variáveis de entrada, tá? E com sua notação. Por exemplo, a entrada 1 vai corresponder a um dos botões do acionamento bimanual. A entrada 2, E2, vai corresponder ao outro botão do acionamento bimanual. Tá? Então, o bimanual E1 e E2 vai ter que estar acionado, tá? Os dois botões em forma simultânea, tá? para tentar cumprir a primeira condição. E além disso, a grade de proteção aberta. Tá? Então, vamos colocar a outra entrada E3, acionamento por pedal. Tá? E a grade, quando ela está fechada, vamos chamar ela de E4. Tá? Nossa entrada 4, tá? Vai mandar um sinal do sensor da grade fechada. Quando ela esteja fechada, então, o estado lógico dessa porta vai ser 1. Quando o nosso acionamento por pedal, entrada de 3, esteja acionado, nosso nível lógico de 3 vai ser 1. Tá? E quando o acionamento bimanual E1 e E2 estejam acionados, vão ter eles níveis lógicos 1. Tá? Agora, a variável de saída é uma só. Tá? Cuidado que depende do projeto, vamos ter várias saídas. Tá? Só que neste caso, para simplificar, colocamos uma única variável de saída. Tá? Avanço do cabeçote, avanço da nossa haste do cilindro da prensa. Tá? Então, cilindro avança, o cilindro que aciona a nossa prensa avança, quer dizer que a saída vai ser 1. Tá? Então, já tendo enumerada, listada as variáveis de entrada, sua notação e sua correspondência lógica, vamos passar ela para uma tabela de verdade. Tá? Na tabela verdade, é interessante que coloquemos todas as variáveis e com certa ordem para facilitar o projeto. Por exemplo, aqui, sublinhado diz, colocam-se as variáveis de entrada nas colunas de tal modo que a última variável esteja à esquerda. Isso facilita, tá, a eventual necessidade de acrescentar novas variáveis, caso nossa solução não esteja pronta. Tá? Vejamos quantas combinações possíveis nós temos. O número de combinações, tá, como estamos utilizando uma lógica booleana, binários, então em base a 2, e temos 4 variáveis, 4 portas, E1, E2, E3, E4, então as combinações vai ser 2 elevado a número, né, de variáveis, 2 elevado a 4. Então teríamos 16 possíveis combinações. Tá? Então vamos colocando de esquerda a direita
melhor dito, como dizemos. A última variável tem que ficar na esquerda. Tá? Então, E4 fica na esquerda. Começamos pela E1, depois E2, E3, E4. Tá? E aí colocamos a saída. Se precisássemos de colocar mais uma, simplesmente colocamos aqui do lado. Tá? Aqui colocamos saída e vamos preenchendo com o seguinte ordem. Sempre com a última posição do a última posição binária sendo preenchida, tá? Com um maior valor que 1. Vamos começar por E1, colocamos 0. Tá? E2, 0. E3, 0. E4, 0. Tá? Na seguinte linha, já colocamos E1 como 1. Todas as demais 0. Na seguinte linha, vamos preenchendo a posição do valor E2. Tá? E agora E1, 0 e todas as demais 0. Na seguinte linha, né, vamos preenchendo os valores anteriores à posição 2. Né? Ficaria 1, 1. Na seguinte linha vai 1, 0, 0. Tá? Então vai mais ou menos assim a lógica, sempre dando prioridade à última posição, preenchendo com 1. Por exemplo, N1, a última posição dela seria 1. N2, a última posição seria aqui, 1. 1. Aqui N4 seria 1, 0, 0. Na linha 5 seria 1, 0, 1. Depois 1, 1, 0. Depois 1, 1, 1. Tá? Preenchendo, então, da última posição até a primeira. Aqui vemos na linha 11, ou melhor aqui, na linha 8. 1, 0, 0, 0. Depois 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. E assim vai, tá? Até que preenchemos todos, né? Da maior posição até a menor. Analisemos então que saída corresponde a um valor lógico 1. Nós tínhamos aqui que a saída 1 ocorre quando o comando bimanual, ou seja, E1 e E2, estão acionados, E1 e E2 acionados, e ainda grade de proteção aberta. Então, E4 tem que ser 0. Vamos procurar então todos que E1 e E2 sejam 1, temos aqui na linha 3, e E4 seja 0 aqui. Aqui temos saída 1. Qual mais? Aqui também temos E1 e E2, valor lógico 1, e E4 0. Tá? Nesta outra, como E4 tem valor lógico 1, aqui estas saídas vão ser 0. Tá? Qual seria a outra condição? A grade de proteção fechada, portanto E4 seja 1, e pedal acionado, então E3 igual 1. Tá? Então temos que procurar agora todas as combinações onde E4 e E3 sejam 1. Vamos lá. E3 e E4 sejam 1. Então, E4, toda essa linha é 1. Então E4 e E3. E4 e E3. Aqui temos 1. E4, 3, 1. E4, 3, E4, 3, todas essas são 1. Estou vendo aqui, tem aqui tem uma coisa estranha. Esse aqui temos valor 1 e 1. E E4 vale 1. Tá? Isso não corresponderia. Tá? Comando bimanual acionado.
e a grade aberta. Não, tá, tem um erro este exercício, tá? Mas já vamos corrigir instantaneamente. Vejam que é bom, às vezes, achar erros, né? Temos que tomar bastante cuidado no enunciado, tá? E como se coloca na resposta, né? Temos o E4 em nível lógico 1, tá? E o bimanual também apertado, isso me daria valor 0, não me daria valor 1, tá? Porque, como diz o enunciado, bimanual acionado e grade de proteção aberta. Grade de proteção aberta corresponde a um E4 igual a 0, tá? Então aí já corrigimos. Bom, temos duas maneiras de expressar a equação, solução dessa tabela verdade. Temos a forma canônica disjuntiva, FCD, onde a solução está formada por todas as combinações que produzem saída igual 1. Tá? E temos a forma canônica conjuntiva, SCC, onde a solução, ou digamos a nossa equação, está formada pelas combinações que produzem saída igual 0. Tá? Mas nós vamos usar a forma canônica disjuntiva. Vamos selecionar então todas as linhas que produzem saída 1. Então vamos selecionar a linha 3, 7, etc. Todas aquelas que produzem saída 1. Tá? Vamos corrigir essa, a linha 11 não produz. Tá? Então vamos aqui corrigir essa, não produz saída 1. Ok, vamos ver então quem produz saída 1. Essa linha 3. Então a linha 3, que é a linha 3? E4 tem um 0, portanto dizemos que um E4 negado. E E3 negado também. E E2. E2 igual a 1, então deixamos E2 aqui. E E1. Tá? E1. Isso nos provoca uma saída igual a 1. O que mais? A saída 7. Temos E4 negado, E3, E2, E1. Ok? A linha 11, já falei que não era. Não é solução. Foi um erro, mas é bom detectar os erros, né? CRT como uma ferramenta mais didática, né? Detectamos um erro aí, dá uma acordada. Linha 12, esta sim é, tá? Porque temos temos o pedal, né? E a nossa grade é fechada, tá? Então seria E4, E3, E2 negado, E1 negado. Correto. O que mais? Temos a linha 13, E4, E3, E2 negado, E1. Isso daqui. E temos a linha 14, que é E4, E3, E2, E1 negado. Isso daqui. E a linha 15, que são todas, né? E4, E3, E2 e E1. Beleza. Então, pegamos todas essas soluções e vamos unir com um mais, uma função lógica OU. Tá? Todas essas vamos unir. Tá? Bom, essa não porque não é solução. Tá? Então, seria como somatória do grupo. Tá? Pegamos nossa primeira linha, que seria a linha 3. Depois pegamos nossa linha 7. Pegamos a nossa linha 2. Opa, essa não, linha 11 não vai. Linha 12. E etc. Né? Pegamos todas as nossas linhas que são soluções e unimos elas com valores aqui igual, soma, ou valores OU. Tá? Isso daqui. Tá? Então, essa seria a nossa solução geral. Tá? Como ven, é bem comprida, mas isso faz parte porque essa solução relata muitas condições. Tá? Então, podemos observar que a equação booleana depende, então, o tamanho depende da complexidade
das combinações que tiveram, né? Então, quanto maior a complexidade do comando combinatório, ou seja, maior a quantidade de informações de entrada e saída, tá? Mais trabalhosa se torna a obtenção da equação. Tá? Então, o número de termos cresce quanto maior seja a complexidade do problema. Portanto, nós temos que utilizar algum tipo de ferramentas para simplificar, tá? Toda essa expressão que é bem extensa. Tá? Então, na aula que vem, vamos ver essas ferramentas de simplificação. Tá? Vamos ver algumas propriedades, tá, da álgebra de Boole que nos vai permitir a simplificação dessas expressões tão extensas. Muito bem, ficamos até aqui, até a próxima aula. Um abraço.